Então, minha gente, boa noite. Vou tentar falar um pouquinho sobre a lei do acidente. E não é tão simples explicar isso não, tá? Porque enquanto o ser humano não estiver consciente, enquanto ele não tiver vontade, enquanto ele não tiver desenvolvido muita vontade mesmo para criar um centro magnético nele, na sua psique, no seu mundo psicológico, e formar um eu permanente que vai permanecer contra a falsa personalidade, que são esses muitos eus aí, que estão o tempo todo ativos, nós vamos ficar sob a mercê da lei do acidente. Então, a lei do acidente é as duas linhas separadas de causas e efeitos. O que significa um acidente? Significa uma combinação de circunstâncias independentes da vontade do próprio homem ou da vontade de outra pessoa, ou do destino, como por exemplo as condições de nascimento e educação ou das ações anteriores do próprio homem. As coisas acontecem dentro da vida humana de acordo com três leis: lei do acidente, lei do destino e lei da vontade. A teoria dos acidentes é muito simples. Ele só ocorre quando o lugar está desocupado. Se o lugar estiver ocupado, não poderão ocorrer. Vamos ver o que quer dizer com isso. Ocupado por quê? Pelas ações conscientes. Se não podemos realizar uma ação consciente, pelo menos devemos ocupar esse espaço com ações intencionais. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que quanto menos conscientes nós estivermos, ou conforme ele diz aqui, com boas intenções, né, num determinado espaço, esse ambiente, esse lugar, ele vai estar ocupado com essas intenções, com essas consciências. Então o ser humano, ele está presente. Ele fica presente quando ele está consciente, quando ele está atento num determinado lugar, ou com boas intenções, né? Ou com ação consciente, ou ação consciente, pelo menos devemos ocupar esse espaço com ações intencionais, boas intenções. Você está num grupo de estudo com boas intenções, consciente. Então, você consegue criar um centro magnético, você consegue estar sob uma influência B, que ele chama de uma influência mística ou esotérica, ou uma influência C. Então, quando você está numa influência C, você já está numa escola iniciática, você está numa escola do Quarto Caminho, do Gurdjieff, ou numa Rosa Cruz. Então você está sob uma influência positiva. Então a lei do acidente, ela não vai te pegar, ela vai te pegar quando você está inconsciente, quando você está à mercê das circunstâncias, onde você não tem controle nenhum de você, onde você não tem nenhuma vontade, onde você está sob a influência de muitos eus, conforme eu expliquei nos outros vídeos anteriores. Esses muitos eus são agregados psíquicos que têm desejos, que têm combinações, que formam grupos, que formam almas viventes dentro de você, que te manipula como uma marionete. Então a lei do acidente, ela poderá estar tendo um reflexo dessa cacofonia psicológica, onde você não tem controle nenhum de nada, você está igual a marionete. Então, quando você está sobre a lei, está sobre circunstâncias num lugar consciente, ou com intenções conscientes, você está protegido, você está em ressonância com algo dentro de você que está o tempo todo te impulsionando a você realizar um trabalho. Então, quando o ser humano não sentir isso,
dentro de si, essa força, essa energia solar, que vem de fontes profundas, ele vai estar sendo influenciado pela sua falsa personalidade, que a gente pode falar como ego. Então não adianta, vou repetir, não adianta você estar fazendo estudos, lendo muita coisa, se você não realizar esse trabalho autoconsciente, esse trabalho de conhecimento de si mesmo, para tentar entender como funcionam as leis de acidente. Então, a lei do acidente, vou ver se eu acho aqui uma explicação que eu penso que dá aqui, muito interessante, um momentinho só. Então, naquilo que eu estava falando antes dessas vontades conscientes, dessas intenções conscientes, o que ele fala aqui? Que dessa forma, quando o trabalho e tudo que com ele se relaciona, que é o trabalho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do quarto caminho, que com ele se relaciona, se converte, na verdade, no centro de gravidade da vida do homem, este se torna praticamente livre da lei de acidentes. Então, nós temos que transformar esses estudos, essa busca interior, a busca pela verdade, como coisa prioritária em nossas vidas. Não adianta a gente ficar sem estar o tempo todo vigilante, porque a falsa personalidade, se você conseguir criar um centro magnético, esse centro magnético desenvolver dentro de você, fazendo que a falsa personalidade ela venha para os muitos eus, ela começa a ficar passiva e o eu permanente ativo, você começa a liberar mais concentração desse eu aí, e ele começa a atuar mais tempo em você. Então você fica mais atento, mais vigilante, mais perceptivo, a sua percepção de si mesmo fica mais consciente, então você começa a ficar consciente no momento presente, no aqui e no agora. Então a falsa personalidade ela fica passiva, esses muitos eus ficam passivos, de acordo com um gráfico que tem aqui, ó, que eu tinha mostrado antes aqui, não sei se eu vou encontrar ele aqui agora. Então, quando isso acontece, e você está vigilante, esse estado de lembrança de si mesmo, ele permanece maior tempo. Então a falsa personalidade, esses eus ficam passivos. Mas se você der um descuido qualquer, isso tudo volta, a falsa personalidade volta de novo, e você começa a cair no esquecimento. Enfim, é um trabalho árduo, que nós devemos estar atentos, senão a gente cai na lei do acidente. Então tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que está na falsidade dos eus, dos egos, das almas viventes, você cai no que eles chamam de mecanicidade. Guarda essa palavra. Identificação. Você fica identificado com o exterior, você perde a consciência, você cai na falsa personalidade, você fica esquecido, você fica como uma marionete, manipulado pelos os desejos. Então você pode começar a realizar esse trabalho com a sua mente. Então é por isso que ninguém desperta, por isso que está todo mundo no sono. A máquina está produzindo os hidrogênios, mas elas não conseguem receber choques conscientes para poder dar um salto de produção, cada vez refinando mais as impressões que você recebe através dos olhos, o ar que você respira. Se você estiver consciente, lembrando de si mesmo, eles vão recebendo choques, e emocional, e você vai se transformando, vai tudo transmutando dentro de você. A comida que você come, se você não estiver consciente, elas não vai transformar dentro de você. Eu tenho até gráficos aqui, vou ver se dá para mostrar rapidamente aqui. Então a nossa máquina humana, vamos ver se dá para... Ela recebe 3 tipos de alimentos. Olha aqui. Vê se dá para ver aqui.
Aqui, ó, é o ar, impressões e a comida. Então ela vai recebendo choques conscientes aqui, vai mudando de oitavas, de acordo com a comida que entra, o ar que entra, impressões que você recebe, vai transformando, recebendo choques conscientes, vai transformando aqui, ó, até formar esses elementos mais refinados aqui embaixo, com o hidrogênio 12, eu não estou dando para me ver aqui, mas aqui é o Mi, perdão, é de cá, ó, Mi 12, Sol 12 e Si 12, olha aí, tá vendo? Então essas transformações, elas ocorrem durante o momento que você está cônscio de si mesmo, porque você lembrando de você mesmo constantemente, você vai provocando choques conscientes. Então, os alimentos que vêm pela boca, pelo nariz e pelos olhos, até pelo que você ouve também, eles entram na sua máquina e ela vai passando pelo seu corpo astral, pelo seu corpo etérico. Então, as impressões, tudo isso vão sofrendo transformações. Então, você vai produzir no final os elementos mais refinados para a sua máquina, que é o Si12, Mi12 e Sol 12, me parece que é isso. Então esses hidrogênios aí são os hidrogênios mais puros que tem dentro do seu organismo, principalmente os Si12, que é o da energia sexual, que é da Kundalini. Entendeu? Esse quarto caminho, eles não falam disso, mas eu sei por outros conhecimentos. Então o resultado disso tudo é aumentar a vontade dentro de você, aquilo que eles falam que o homem não pode fazer, ele não faz porque ele não consegue, ele não tem esse conhecimento para desenvolver isso dentro de si. Por isso que o ser humano não tem resposta, por isso que ele está no sono, está adormecido, por isso que ele vive de elucubrações mentais, ele vive imaginando o tempo todo, a imaginação, as emoções negativas tomam conta dele, as considerações, os amortecedores que eu falei no outro vídeo, não deixa a consciência, você desenvolver uma consciência moral para poder destruí-los. Ou seja, nós estamos o tempo todo sonhando acordados. Então a força de vontade não nasce, você não desenvolve a vontade, porque a lei de acidente, ela está te cerceando o tempo todo. Você está cerceado pela lei de acidente, então tudo se torna acidental porque você está inconsciente, você pensa que está consciente, você pensa que você está desperto, mas ao momento seguinte você já não está mais desperto, você já cai no sono. A máquina humana funciona assim. Então o estudo do quarto caminho é um estudo muito profundo, que eu vou bater muito nessa tecla e vou tentar explicar para todo mundo por que elas não acordam, por que elas estão sonhando, por que as pessoas não conseguem sair da sua zona de conforto. Ela acha que está naquele ponto ali que é o ponto final. Puro engodo, puro engano. Eu estive estudando isso há muito tempo, eu vejo como que eu caio na falsa personalidade. Eu fico acordado um determinado tempo, meu centro magnético consegue ter uma estabilidade, depois eu caio no sono de novo, e fica assim. Nesse vai e volta, nesse vai e volta. Porque a consciência, ela não desperta. Os agregados psíquicos que nós construímos através dos desejos, e não são positivos, eles são negativos. Então a emoção negativa, as impressões negativas que nos chegam, tomam conta de nós, tomam conta da nossa personalidade. Isso é um assunto muito sério. Então, você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer psicologicamente, para você desenvolver as forças anímicas dentro de você. Senão você não vai sair disso. Vai ficar preso dentro da lei de acidente e dentro da lei da fraca, da vontade fraca. Entendeu? É isso aí, pela lei do destino. Lei do destino e a lei da vontade. A lei do destino nos aprisiona mesmo, nos mantém presa. E a lei de acidente, porque tudo nos acontece. Tudo acontece em nós. Gente do céu, isso é uma coisa muito séria que o Peter Ouspensky descobriu e deixou aí o seu conhecimento para que nós despertamos. Um abraço.